Muito bem, então sejam todos bem-vindos a mais um estudo do nosso SNEP. É sempre uma alegria estarmos aqui reunidos. Vou tomar a liberdade de fazer uma prece e para iniciarmos aqui os nossos estudos. Então, rogamos a Deus, nosso Pai, ao Mestre amado e aos seus mensageiros, aos anjos do Senhor, que se possam fazer presentes neste nosso estudo, dando-nos as melhores inspirações para que juntos possamos refletir sobre este nascimento, o seu significado, para que possamos também começar a reconhecer os sinais que em nós se vão construindo, pela forma como este estudo se desenrola nas nossas vidas, estes propósitos maiores, mais elevados, que todos nós procuramos. Sim, com a certeza de que Jesus está connosco, Ele está sempre connosco. Vamos alegrar os nossos corações para receber estas boas novas de grande alegria para os nossos corações. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e para sempre, e que assim seja. Muito bem, então, sejam todos bem-vindos uma vez mais. Estamos no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Agora estamos com um método Alcione, não é? Ou seja, que às vezes um versículo dá para duas, três ou quatro reuniões, portanto não vos quero assustar, senão nem daqui a 10 encarnações a gente termina este Evangelho. Portanto, a coisa já não está fácil nesta, quanto mais continuarmos assim. Mas a boa nova é que isto não é para dar com pressas, é para degustar, não é? Cada momento. E, portanto, a recomendação para todos é que nós possamos desfrutar deste momento e destas reflexões que vamos fazer para hoje, que é aquilo que nos é necessário hoje. Então, eh, na semana passada, nós estamos a trabalhar aqui com o versículo 12, portanto, capítulo 2, versículo 12, que diz: Este é o sinal para vós, encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. Mas para sabermos o contexto deste versículo, vamos ter que fazer uma leitura integral da perícope. E para isso, eu desconfio que a Odete já tem ali o caderninho já preparado. Eu tenho aqui, Filipe. Então vá, Odete. Hã? Louvor dos anjos e testemunho dos pastores. Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. Se aproximou um anjo do Senhor, a glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo, porque nasceu para vós hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor, na cidade de Davi. Este é o sinal para vós: encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se um anjo, uma multidão de exército do céu, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus glória a Deus nas alturas e paz na terra de boa vontade para com os homens. Ora, quando os anjos se afastaram deles em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Percorramos até Belém, vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Após terem visto, divulgaram os que lhes fora dito a respeito da criança. E todos os que ouviam admiraram-se com o que lhes disseram os pastores. Maria, contudo, guardava todas as coisas, refletindo no seu coração
E os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito. Que assim seja. Muito obrigada. E assim seja, Odete. Esta perícope é mesmo bonita, né? A gente começamos a deixar-nos levar por aquilo que o texto nos diz, né? Começamos a imaginar tudo aquilo a acontecer e é realmente muito, muito emocionante. Então os céus estão a agitar-se, não é? Os céus se agitaram, este conjunto de anjos fazem, fazem questão de sinalizar a presença desta luz celeste que é Jesus, e realmente ninguém fica indiferente a estes sinais. É claro que, por uma questão de afinidade, quem for mais humilde fica mais suscetível de perceber e de ter a presença e a companhia destes anjos. Por isso eles são revelados aos pastores, aos humildes, àqueles que estão na mesma faixa vibratória, ou seja, àqueles que têm o coração para sentir as vibrações e para entender esta linguagem celeste. É uma linguagem subtil, não é uma linguagem forçada, é uma linguagem da alma, é uma linguagem do espírito. E por isso eles se movimentam para ir, não é, receber este recém-nascido, que é de facto um recém-nascido muito especial. Então, para continuarmos o nosso estudo, nós fizemos uma reflexão sobre a primeira parte do versículo e ficámos aqui no Este é o sinal para vós. Fizemos muitas reflexões sobre os sinais, sobre as marcas, e realmente nós não podemos estar preocupados com a metodologia de ser um versículo por semana. É em função daquilo que vamos sentindo. E houve necessidade nossa de falarmos um pouco mais sobre os sinais, que tipo de sinais, como é que podemos encontrar esses sinais, como é que essas marcas podem ser vistas e percebidas, e portanto daqui em diante vamos entrar na especificação desses sinais para encontrar Jesus, o recém-nascido, o Salvador. Então eu vou pedir à Minda que nos possa fazer um resumo daquilo que falámos sobre os sinais para reviver um pouco as nossas ideias e a partir desse resumo possamos construir novas reflexões para terminarmos o versículo. Ok. Obrigada. Boa noite a todos. Então eu vou ler o meu resumo que fiz do último estudo. Portanto, estamos no capítulo 2 do item 12 e tivemos a nossa querida Márcia a explanar o estudo. E o título: Este é um sinal para vós. Encontrareis um recém-nascido, enfaixado e deitado numa manjedoura. O que encontraremos neste sinal? Foi o anjo que trouxe para os pastores este sinal. Vós encontrareis este bebê numa pobre manjedoura. E todos esperavam a chegada do Messias. O Filipe também nos trouxe algumas palavras. Vem-nos dizer que o que não faltou foi sinais. Falou sobre a palavra sinal, pode ser uma marca ou um processo de identificação do Messias, neste caso. O Cristo traz em si sinais. Quando fizermos as reflexões ao fim do dia do que fizemos, vamos também encontrar sinais do nascimento de Jesus em nós. A Márcia voltou-nos a falar. Então estas demonstrações divinas vieram para nos alertar os nossos corações, mesmo não sabendo o que viria a acontecer, mas que eles estavam abertos. Sim, fomos chamados a esta transformação. E nós já aqui nos encontramos à procura desta luz, que nossos passos possam ir diretos à luz. Falou do capítulo 92 do Fonte Viva, tem vários sinais, onde tem o título Demonstrações do Céu. O Filipe voltou a falar. Muita gente se esquece dos sinais do céu. Nós queremos primeiro os sinais, mas deve ser ao contrário. Primeiro põe-te a caminho. Quem busca, encontra. Quando nós buscamos, encontramos. Ninguém pode fazer a caminhada por nós.
Nós já estamos a dar sinais de que estamos à procura. Não há coração nenhum que não se regozije por estarmos aqui neste estudo fantástico para nós. Veio também a nossa querida Márcia, novamente, que possamos transformar a humanidade, começando por nós. E os sinais de como nos relacionamos uns com os outros já diz muito sobre nós. E as nossas obras também. Faz o bem e a luz te trará alegria. Então as nossas marcas vão iluminar o mundo. A nossa querida Patrícia também nos trouxe umas palavras para completar também o nosso estudo. Tem tantos sinais, mas eu fiquei refletindo, diz ela. A grande tarefa do mecanismo com o mundo espiritual é de ensinar os homens a ser estes pastores. Cabe a nós olhar alguns sinais ao reencontro com o amor do Pai. E essa marca que vai prometendo em nós, este amor já existe em nós. Estes sinais vêm determinar a nossa transformação. Voltou a nossa Márcia querida, também com uma mensagem da Sheila. Há 10 sinais vermelhos, isto é um alerta para parar. No caminho da experiência indica queda para a obsessão, quando entramos na faixa da impaciência, quando acreditamos que a nossa dor é maior que a do outro, quando começamos a ver a maldade no outro, quando reclamamos, quando supomos que o nosso trabalho é exagerado, quando tentamos fugir de nós mesmos, com o álcool ou com outros vícios. Toda vez que estes sinais chegam até nós, temos que pensar que a lei divina está presente. Temos que parar e reunirmos para termos a luz do discernimento no estudo e no socorro da prece. Então, vermos esse bebê na manjedoura, vimos que é uma obra da criação divina. A nossa Patrícia voltou a falar, então veio-nos falar sobre toda esta simplicidade do seu nascimento. Este menino, ele veio disposto a se conectar. Ele trouxe-nos toda a sua simplicidade. Então, que possamos nos renovar na oração e Jesus vem nos dirigir. E o serviço continua, e assim conseguiremos alcançar nossa proeza de coração. Temos uma mensagem no capítulo 8, no Vinha de Luz, que tem o título de Marcas. É Paulo aos Gálatas 6, 17. Suponho que seja uma carta. Paulo disse: trago no meu corpo as marcas de Jesus. Jesus deu exemplos. Cada um traz as marcas em si. Que todos os dias cada um possa fazer o sacrifício de ser melhor para o benefício de todos. E aqui estou também para agradecer a todos por estas palavras que nos ajudam tanto a ser melhores a cada dia. A minha gratidão. Beijinho para todos. Muito bem. Obrigado, Minda. Então, nós refletimos então aqui sobre esta questão dos sinais, não é? Que há uma sinalização a ser feita para vós que na verdade somos nós, não é? Para vós, humanidade, para nós enquanto espíritos imortais, para nós enquanto seres humanos, há este sinal para vós. Porque quem é de nós não anda à procura de paz, não é? Quem de nós não anda à procura da sua própria luz? Quem de nós não anda à procura de ser feliz? Todos nós andamos nesta busca, ainda que mais conscientes ou menos conscientes, andamos nesta busca sem fim, não é? Só que muitas vezes procuramos essa felicidade ou esses encontros de paz em coisas que nos iludem, não é? Grande parte das pessoas procura essa felicidade nos carros que ostenta, nas casas que tem, nos postos sociais que tem, e portanto procura-se uma felicidade fundamentada nas questões perecíveis que terminam com o processo de transição para o mundo espiritual. Quando lá chegamos, o que é que levamos? Apenas aquilo que somos. E andamos em ciclos infinitos, a vir aqui, a ir para lá, a vir aqui, a ir para lá,
mas se calhar a progredir muito pouco do ponto de vista espiritual. Então nós estamos a falar aqui de um encontro com Jesus, né? Porque o facto de Jesus nascer, nós estamos aqui, há sinais, e se nós olharmos para nós, somos pessoas contemporâneas desta nossa era, deste nosso tempo, não é? Mas se olharmos, basta olharmos para a história, basta olharmos para as religiões, o que não falta são sinais do Cristo, não é? Eh, Pese embora que também há muitos sinais de violência, também há muitos sinais de ignorância. Mas quanto mais esses sinais se vão manifestando, mais nós vemos a necessidade do Cristo nesses corações, não é? Então, nós estamos todos à procura dessas virtudes espirituais. E essas virtudes espirituais que todos nós almejamos, podemos encontrá-las em Jesus. Então isto é incrível, não é? Isto é incrível, porque eu não estou a falar de religião, não é? Eu não estou a falar de espiritismo, não estou a falar de cristianismo, eu estou a falar de uma necessidade intrínseca nossa, enquanto seres espirituais. Porque quer a gente queira, quer não queira, chega a um ponto em que a gente satura. Há uma insuficiência. É por isso é que as pessoas se matam, por isso é que as pessoas vivem infelizes, com vazios existenciais. Tudo isso é a falta de Deus no coração, é a falta do Cristo no coração. Então, iniciamos esta procura. Agora, encontrareis o verbo encontrar, não é? Que podia ser resumido também como buscar. Porque aquilo que nós procuramos efetivamente, nós vamos achar. Foi assim que Jesus nos ensinou. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, há uma condição para aquilo que nós projetamos. Porque se eu procurar defeitos no outro, eu vou encontrar. Se eu procurar bondade no outro, eu vou encontrar. Depende do ponto de vista que cada um de nós vai ter. Porque quem busca, acha. Então, o nascimento de Jesus vem reformular por completo a humanidade. E, sobretudo, o nosso campo íntimo. Porque nós andamos distraídos, não é? Andamos equivocados, andamos iludidos com tudo aquilo que já está à nossa volta. E geralmente, só quando caímos, só quando estamos fragilizados, é que os nossos olhos se abrem para esta busca espiritual, que depois vai terminar em Jesus, porque Jesus é o governador espiritual do planeta. Portanto, seja por um lado, seja por outro, seja pelo espiritismo, seja por outro caminho qualquer, até mesmo pelo ateísmo, tudo vai confluir em Jesus. Porque Jesus é o governador espiritual do nosso planeta e logo vai convergir para ele e, consequentemente, para Deus. Então, mas o que é que nós procuramos? Hã? O que é que nós andamos à procura? O que é que nós efetivamente buscamos? Porque reparem, isto é uma reflexão muito profunda. Porque assim, o que é que nós buscamos no Cristo? O que é que nós buscamos no Cristo? É proteção? Ou seja, é Jesus a proteger-me e nós ficamos imunes a tudo? Do estilo, nunca mais tenho uma doença, uma gripe que se quer que seja? Nunca mais tenho um atrito com ninguém porque estou protegido? Nunca mais ninguém me afeta porque estou protegido? É isso que procuramos no Cristo? Mas há pessoas que procuram isso no Cristo, não é? Uma proteção divina de tal forma que nada lhes aconteça. Nem a ela, nem aos seus. É o quê? É
É uma referência religiosa? Alguém a quem nós podemos adorar através de uma imagem, através de uma representação? É termos um altar em casa e termos alguém com quem falar para desabafar? Porque se for isso, o motivo da nossa procura, então nós também vamos encontrar. O que é que procuramos? É a história de Jesus? É um Jesus histórico? É saber por onde ele andou? Para cima, para baixo, para a frente, Judeia, Galileia, acima, para baixo? E o que é que nós procuramos aqui? Qual é o motivo de nós estarmos aqui? Porque essa conversa sincera tem que ser, tem que ser feita com ele. Essa conversa sincera. Porque o Evangelho não é reflexão. Também é. Mas numa fase, já passa a palavra, Odete. Só que numa fase muito superficial. Numa fase superficial, nós encantamo-nos com as discussões, com as interpretações. Mas este encontro com Jesus é, na verdade, o grande encontro nosso com nós mesmos e com o amor que existe dentro de nós. Mas para encontrarmos, vamos ter que ser, como é que se chama? Os pesquisadores, arqueólogos de nós mesmos. Ou seja, vamos ter que andar com um pincelinho pequenino. Deixa cá ver o que é que há aqui. Olha um ossinho, olha um tendão, até encontrarmos o coração. E no coração está a fonte, né? A fonte divina do nosso ser. Mas para isso é necessário que a gente se ponha a caminho. Porque o que não falta são sinais da bondade do Cristo. O que não falta são sinais da sua presença nas nossas vidas. O que não falta são sinais da misericórdia de Deus perante este povo que sangra. E por isso ele vem enfaixado. Estive aqui a ver o enfaixar e é muito interessante. Mas até lá chegarmos, vou dar a palavra ao Odete e depois vou abrir para vocês comentarem também. O Odete também vai falar sobre as palavras que o Filipe teve a dizer. Eu acho que nós estamos aqui para aprender a amar e a seguir Jesus como nosso exemplo, para assim conseguirmos se encontrarmos connosco próprios e com a nossa essência divina e se transformarmos em pessoas melhores, né? Passito a passito. É isso. Muito bem, Odete. Muito Obrigada. obrigada. Alguém quer refletir um pouco mais sobre este encontrareis? Ouvi aqui uma passagem de Emmanuel que tinha a ver com esse tipo de procura, não é? Portanto, este pensamento que eu estava a ter, na verdade, é de Emmanuel, não é? Que buscais? Não é? Que buscais? Isto é uma pergunta que mexe connosco, não é? Porque vai buscar o campo das nossas intenções. Ou seja, o, o, o que nos movimenta, não é? Que é o nosso sentimento, no fundo é que sentimento é que trazes quando vais à procura? O que é que te faz movimentar?
Porque há muita diferença entre movimentarmos para suprir o nosso egoísmo, para suprir o nosso orgulho, ou para nos tornarmos resilientes, para nos tornarmos humildes, para nos tornarmos perseverantes. Portanto, o sentimento que anima a nossa caminhada vai interferir na direção que nós damos à nossa vida. Então, o que buscais? É uma pergunta que eu deixo para todos, né? O que é que nós procuramos? É uma salvação? É uma tranquilidade? É uma oportunidade de servir? O que é que a gente busca? Né? O que é que nos faz estar aqui? Por que é que estamos aqui? Qual é que é o propósito? O que é que nos faz estar aqui? O que é que nos anima, né, a procurar o Cristo? A estarmos na doutrina espírita? Porque estas coisas têm que ser refletidas por nós. Para que venha ao nosso consciente o porquê das coisas. Porque senão andamos aqui, como disse, para cima, para baixo e andamos levados ao vento. E não encontramos de facto um propósito específico. Diz lá, Minda. Ah, estava a ouvir-te e encontrei aqui, no verdade, no caminho verdade e vida, que Uhum. buscais. Já leste Podes ler esta essa, sim. É boa. Posso? Podes. Pronto. Que buscais é o 22. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Está em João 1:38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos, a aquisição de valores religiosos. Entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa de obedecer aos desígnios supremos, sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia. A alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém olvida a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? E que assim seja. Eu, por mim, procuro aqui fortalecer a minha fé, encontrar a paz, porque na oração eu encontro a paz. E com vocês me fortaleço. Ouvindo vocês planar aqui o NEP é uma alegria para todos os nossos corações. E isto traz-nos a paz que necessitamos todos os dias, para podermos compreender melhor a família, para conseguirmos compreender melhor a nossa saúde, os nossos problemas, tudo o que nos aflige. E também ajudar aqueles irmãos que se encontram em aflição ao nosso redor e aqueles que sabemos que necessitam de apoio. Por isso, eu procuro aqui, todos os dias, e principalmente aqui o nosso NEP, porque vocês me ajudam muito. Obrigada a todos, de coração. Obrigado, Minda. Fernandinha, faz favor. Também ouvindo já as vossas palavras, também me revejo nelas. No fundo, o que buscamos todos, e eu também falo por mim,
é esta busca de Jesus mais perto de nós, esta inquietação que temos e a responsabilidade, o peso da responsabilidade, cada vez sermos melhores, à procura dessa melhoria, pôr em prática, porque não basta só nós sabermos de determinadas coisas, como já foi dito tantas vezes, termos o conhecimento, mas sobretudo conseguirmos pôr em prática, que é o mais difícil, mas não pode ser o impossível, porque não há impossíveis. Temos que caminhar. Essa inquietação de sentir a paz em nós, a paz ao nosso redor, quando nós sentirmos a paz em nós, totalmente, eu acho que tudo ao nosso redor fica fica mais bonito, tudo tem mais alegria, tudo tem mais cor. Ou seja, é tudo isso, é o amor, pronto, é o amor entre todos nós, é o perdão, é essa busca constante. E nós sentimos inquietos até alcançarmos, e é por isso é que estamos cá deste lado, né, da vida, essa inquietação de conseguirmos chegar a essa tal perfeição, que ainda está muito distante de nós, mas que temos que fazer esse caminho, temos que se pôr à estrada, porque enquanto não se pusermos à estrada, não ficamos estagnados. Eu penso que é isso. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Cândido. Esta palavra encontrareis neste contexto tem uma conotação e hoje as pessoas, se nós dissermos vais ali e vais encontrar, as pessoas não entendem. E então esta é a minha opinião. Eu não procurei, não fui, não tive a estudar. Esta é a minha opinião dentro daquilo que eu estou a ler e dentro deste contexto. Porque diz assim, este é o sinal para vós. E depois vem, encontrareis um recém-nascido. Portanto, os pastores aqui já sabiam o que é que iam encontrar. Já estavam avisados. E com a experiência que eu tenho tido de centros da doutrina espírita, via que as pessoas iam a um centro, não sabiam o que é que iam, o que é que eles iam encontrar, mas sabiam o que é que queriam. E então, era esta frieza do seu coração que os deixa baralhados. Porque eu vou dar o meu exemplo, se me é permitido. Eu fui levado a um centro espírita por um amigo, eu não sabia o que é que ia, e quando cheguei, a primeira vez, quando terminou todo o trabalho no centro, eu disse assim: isto é o que eu quero. E felizmente estou aqui, passados 25, 26 anos, com vocês. Eu não sabia o que é que ia, mas aquelas leituras despertaram dentro de mim aquilo que eu necessitava, que era o amor do Pai, era o amor do Cristo. E a maioria das pessoas, infelizmente, vão porque, ou porque estão doentes, ou porque precisam de um emprego, ou disto, e depois, como não prestam atenção às leituras ou que lhes é transmitido, não compreendem e dizem que é uma chachada, que é uma fraude. Agora, nós, se soubermos aquilo que o que temos em falta e sabemos o que é que necessitamos, encontraremos de certeza absoluta o que os pastores encontraram. E eles viram ao vivo o que iam encontrar. Nós não. Isto foi há 2000 anos, mas está bem presente no pleno século XXI aquilo que falta à sociedade, à humanidade, encontrar esta essência do amor.
porque este bebé que estava enfaixado veio trazer o amor para nós. E diz aqui a palavra enfaixado, isto é só uma parte, quando nós às vezes dizemos, pá, houve um acidente e aqueles indivíduos enfaixaram-se um no outro. Cá está a diferença desta, desta, desta beleza, deste ser que veio e que estava numa manjedoura e que nós, através desta doutrina, vamos esmiuçando palavra a palavra e vamos aprendendo cada vez mais que aquele ser tão pequenino veio trazer o amor. E é isto que nós estamos aqui a fazer, a divulgar, a assimilar, para que amanhã de manhã, quando sairmos dos nossos lares, encontrarmos os vizinhos, os amigos e sermos um pouco diferente para eles. É isto que eu encontrei nesta doutrina, é isto que eu estou a reforçar através destes comentários, a destas leituras, e daí a minha gratidão a todos vós. Mais uma Obrigado. vez, muito obrigada e assim seja. Assim seja. Obrigado. Marcinha? Boa noite a todos. Olha, muito obrigada por todos os comentários. Muito bons. Muito, muito, muito. Muito verdadeiros, muito. Quando eu digo verdadeiro, não é que outros não sejam verdadeiros, mas verdadeiros no sentido de que atendem a nossa estada aqui, a nossa encarnação aqui. São sentimentos, são situações que alcançam a todos nós. Todos nós, pelo menos comigo, foi assim, já nos sentimos assim em algum momento. Então, quando esse versículo diz assim, encontrareis um recém-nascido, enfaixado e deitado numa manjedoura. Quer dizer, o anjo, vamos dizer assim, deu o sinal para eles, dizendo que eles iam encontrar. Mas, quando a gente vê uma leitura atenta, e aí sem dar spoiler, mas sabendo que todos nós já sabemos o que vem adiante, eles encontraram muito mais do que isso. E diante do Evangelho, do pouco assim que eu conheço do Evangelho, em nenhum momento, além desse, nós vimos Jesus enfaixado, deitado, imobilizado. Ele estava agindo, caminhando, conversando, orando, né, refletindo. Então, esse momento, para mim, nesse versículo, foi assim: nossa, eles viram ali um recém-nascido, enfaixado, que não estava fazendo nada, a não ser ser um recém-nascido ali na época. Mas o tanto que já fez, que já os tocou na intimidade. Aí, quando o Felipe perguntou sobre o que buscamos, eu continuando estudando esse versículo, muito rico, e encontrei uma mensagem de Emmanuel que diz: em busca do Cristo. E nós nos reunimos aqui em busca do Cristo. Seja qual for o motivo que nos moveu até aqui, ou os motivos pelos quais nos reunimos aqui, estamos em busca do Cristo. E Emmanuel dá umas situações pelas quais nós estamos em busca do Cristo. Então ele diz: sofres, tens sede, tens fome, sentes-te enfermo, que são as mais comuns, né, que nos movem a essa busca. Eu quero crer, eu sinto assim, que dentro do nosso grupo nós já superamos, né, já avançamos um pouco disso, porque esse discernimento que esse estudo nos traz
nos altera a nossa visão, o nosso entendimento de por que estamos aqui. E quando eu digo aqui, não é só no grupo. Aqui nesse grupo é a nossa fonte de energia, que nos recarrega as energias para que a gente possa estar em outras situações do cotidiano de uma forma melhor, refletindo sobre esses ensinamentos e refletindo esses ensinamentos. Refletindo aqui, tendo em mente esses ensinamentos e refletindo esses ensinamentos nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos sentimentos. Então, vou comentar um pouquinho, se o Felipe não se importar, se tiver tempo, sobre o que Emmanuel diz. Se nós buscamos o Cristo, sofres, aí ele diz assim: não te esqueças do vinde a mim, do Divino Mestre. Então, Jesus diz: sofres, vinde a mim. E procura com ele o manancial da consolação, que todos nós buscamos essa consolação. Mas não é uma consolação passiva, é uma consolação que vem com a razão e que a gente coloca em movimento. Aí ele faz uma observação. Entretanto, não ouvis, não te esqueças que o Senhor espera, olha o que Jesus espera: sofres, vinde a mim. Mas não se esqueça que ele espera que não lhe tragas o fardo escabroso das torturas morais pelos caprichos desatendidos. Então, não é por esse motivo. Tivemos um capricho no qual nós não fomos atendidos, nós não precisamos sofrer por isso e não é um motivo para buscarmos o Cristo. Na incapacidade de, se temos a incapacidade, queremos praticar o mal e não conseguimos, sofremos com isso ainda, não é motivo. De vez que em muitas ocasiões, ele diz, a nossa dor é simples aflição da nossa própria ignorância e da nossa rebeldia frente à lei. Ou seja, Congelaste. Alô, alô, Márcia. Alô, Brasília. Alô, a Brasília. Bom, a Márcia acho que congelou. Se ela voltar, depois continua aqui a sua explanação. Ora, então, ela estava aqui a fazer um registro, a contar aqui, fazer um comentário ao comentário de Emmanuel, na sequência de que Jesus diz: vinde a mim, todos vós que sofreis, estás aflitos, e eu vos aliviarei. E aquilo que nos motiva a procurá-lo, que muitas vezes são circunstâncias pelas quais não devemos sofrer. Portanto, é, é esse o sentido. Mas avançando aqui um pouco, encontrareis um recém-nascido, enfaixado e deitado. Quando eu olho aqui para esta questão do recém-nascido, nós quando olhamos para um bebé que nasce, nós já vimos ali uma coisa pequenina, não é? Muito fofinha, mas um bebé que nasce, ele traz também um sentimento de fragilidade, não é? De inocência, de, de pureza, não é? Um bebé nessa altura não tem discernimento nem capacidade de discernir o que se está a passar. Portanto, está completamente vulnerável. Só que Jesus, mais à frente, ele vai falar que o reino dos céus são para todos aqueles que se assemelham a uma criança. Por outras vezes, ele vai dizer que se ajudares a um desses pequeninos, né, a preocupação com os pequeninos, que é a mim que ajudas. Mas antes de falarmos aqui do recém-nascido, vamos continuar a ouvir a Márcia, que ela estava ali muito entusiasmada
a refletir sobre este processo de busca quando Jesus nos diz: Vem a mim. Vai lá, Márcia, continua. Oh, gente, desculpa, caiu a Faz conexão mal. aqui do nada. Não sei o que que foi. Então ele fala do sofres, né? E de nós avaliarmos esse sofrimento, que muitas vezes, a maioria das vezes, ou todas as vezes, é fruto da nossa ignorância e da nossa rebeldia frente à lei, a lei divina. Aí ele diz: tens sede? Busca no Cristo a fonte das águas vivas, na certeza de que a corrente cristalina apagar-te-á a volúpia de conforto e o anseio indébito de ouro e dominação. Então, para a gente refletir sobre isso. Tens fome? Procura no benfeitor celeste o pão que desceu do céu. Entretanto, roga-lhe, antes de tudo, devemos pedir ao Cristo, antes de tudo, que te sacie a fome desvairada de prazeres e aquisições inúteis, para que não te falte o ingresso no banquete da luz que o Evangelho pode propiciar. Sente-te enfermo? Procura em Jesus o divino médico. Contudo, pede-lhe atentamente te conceda remédio contra as tuas próprias inclinações. É aquela parte do Evangelho que eles falam, né, que vamos reconhecer o cristão, o espírita, pelo esforço que faz para a gente nós tratarmos dessas nossas mais inclinações íntimas. Porquanto de ti mesmo procedem as vibrações enfermiças que te constrangem o equilíbrio orgânico. Aí ele diz: vinde a mim, eu pulei uns parágrafos. Vinde a mim. Saibamos, pois, realizar a retirada de nós mesmos, retirar de nós mesmos todas essas questões, e desse modo colocar-nos-emos ao encontro do nosso Divino Mestre Senhor. Por quê? Porque quando nós retiramos essas, é, essas inclinações, esses sentimentos que nos afastam do Mestre, não é que ele não nos vá acolher, mas ele nos esclarece quando nós temos que retirar para podermos ir plenamente ao seu encontro. E é esse trabalho que a gente faz bem aqui nesse grupo. Desculpa, gente, acho que tomei tempo demais aí de Não? vocês. Tinhas de terminar aí o teu raciocínio. Obrigado, Márcia. Estava a dizer, enquanto estavas aqui a ligar-te, estava a fazer aqui uma reflexão sobre esta questão do recém-nascido. Eu estava aqui a contextualizar, quando nós olhamos para uma criança recém-nascida, nós vimos ali uma fragilidade, uma pureza, uma vulnerabilidade, e isso são características da criança, do recém-nascido. Portanto, ele fica completamente exposto a tudo aquilo que lhe possam fazer. Mais à frente, Jesus vai falar sobre a questão dos pequeninos, não é? E das crianças, dizendo que o reino dos céus será para aqueles que se assemelham a uma criança. É uma passagem que eu gosto mais, muito, que até fui buscar aqui, quando ele diz: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. E depois perguntam-lhe: mas senhor, quando te vimos estrangeiro e te hospedámos ou nu e te vestimos? E ele depois à frente vai dizer que em verdade vos digo que quando fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim os fizestes. A ideia que eu quero trazer aqui é uma metáfora, não é? É um símbolo de vulnerabilidade. E o sinal que os anjos estão a dizer é que tu vais encontrar um recém-nascido, ou seja, tu vais encontrar um pequenino. Só que há aqui uma dimensão invertida,
Porque aquele que se humildar será exaltado. Aquele que se torna pequenino, na verdade, é grande. E o que mais me espanta no meio disto tudo, amigos, sabem o que é? E que até estava bastante emocionado quando me veio este raciocínio. É que Jesus, este momento do seu nascimento, ele vai cruzar-se com o momento da cruz. Porque quando Jesus está na cruz, ele deixa-se abater e torna-se como que um recém-nascido, pela fragilidade que demonstra e pela atitude de não violência que demonstra quando está na cruz. Esse é um sinal. Ou seja, é Jesus, não é? A demonstrar a todos nós para ficarmos imóveis perante a maldade. Se for necessário, para nos deixarmos abater. Porque quem fere alguém que não se defende nunca mais vai conseguir dormir como deve ser. Sabem porquê? Porque é uma ofensa grave à lei de Deus. E por isso é que os primeiros cristãos, quando iam para as arenas, quando eram crucificados e quando começavam a gritar alto Ave Cristo, e quando motivados por uma força maior, que era a do amor ao Cristo, deram as suas próprias vidas, a seguir a serem mortos, aqueles que os magoaram convertiam-se. Porquê? Porque viram esses testemunhos. Viram o poder da fé. Viram o poder do amor. Isto é uma lição incrível. Porque não pode partir do cristão, não pode partir do Cristo qualquer motivo de escândalo. Ou seja, temos que ter sempre esta atitude do pequenino, daquele que é humilde, ou seja, da pureza de coração. E esse recém-nascido traz uma mensagem, que é uma mensagem celeste. Por isso é que a boa nova, não é? A boa nova é um nascimento novo. A vida do Cristo é a boa nova. Este recém-nascido é um recém-nascido especial. Porque inicia um novo ciclo para a humanidade. A humanidade nunca mais foi a mesma. E também nós, enquanto seres espirituais que somos, nunca mais somos os mesmos quando temos contacto com este amor. Quando nós temos contacto com uma pessoa humilde, aquilo impacta-nos. Quando temos contacto com uma pessoa que ama, aquilo impacta-nos. Aquilo induz-nos a sermos melhores. Porque é que o Chico Xavier, não é, arrastou tantas pessoas e hoje é falado? Pela forma como ele viveu. As pessoas estando ao pé do Chico fazia-lhes lembrar o Cristo. O Chico trazia sinais do Cristo. O Chico era um pequenino, não é? O Chico era um pequenino. Só que, e do ponto de vista espiritual? Porque é que ele recebeu esta obra magnânime? Porque sendo pequenino, afinizava com os grandes, com os verdadeiramente grandes. Então, este é um grande desafio para todos nós.
Por cada pessoa que nós encontramos que nos faça lembrar os sentimentos de uma criança, ele vai nos remeter para a presença do Cristo. Estão a ver a ideia? Por isso é que Jesus diz: olha, por cada pequenino que tu ajudares, é a mim que ajudas. Porque esse aparente pequenino está vinculado ao Cristo. Por subtis ligações. Pela vibração espiritual. Então nós estamos, quando estamos a falar de pequeninos, podemos estar a falar de necessitados. De fragilizados. E este recém-nascido estava fragilizado aqui. O Cristo na cruz estava fragilizado. Mas essa aparente fragilidade, no mundo espiritual, torna-se o verdadeiro poder. Torna-se enorme. Torna-se grandioso. Por isso é como andando ao contrário do mundo espiritual. A sociedade induz-nos a nós sermos maiores uns com os outros. É sempre a ver quem é o maior. Né? É sempre a competir. É sempre tens um carro X, eu quero um Y. Tens uma casa X, eu quero o Y. Tens isto, tens um cargo X, eu quero o Y. E andamos sempre aqui. Então, lição do desapego. Lição da humildade. Lição de baixarmos o nosso orgulho. Baixarmos o nosso egoísmo. Para quê? Para que nasça dentro de nós novos sentimentos. Sou renascido, sou renovado. O que é isso? É uma nova compreensão. É uma nova afinidade. E logo, a presença do Cristo em mim. E isso vão ser os sinais que nós vamos dar uns aos outros. São essas virtudes do Espírito que outros verão, para que tenham uma vontade de também eles serem assim. De também eles estarem perto do Cristo. De também eles viverem essa experiência magnífica que é sentir Jesus dentro de nós. Que é sentir a sua presença amiga. Que é sentirmos essa vibração, não é? Essa vibração bonita, que não precisa de apoio exterior, que ela é suficiente por cada um de nós. Não é? Essa suficiência que o amor do Cristo nos dá, Sérgio. Olá, boa noite. Boa noite a todos, né? Eu sou novo aqui no estudo. Estava me perguntando por que eu não tinha vindo antes, né? Algo tão bom. Eu estava vendo, eu peguei esses três elementos, né, Felipe? O sinal, a procura e o nascimento, né? É, Porque essa procura, todos nós, parece que é algo intrínseco, né? Todos nós temos isso, né? Às vezes a gente sai, tem uma força inexorável. Mas pelas nossas falhas a gente vai buscando nos prazeres ainda não legítimos, né? E esse sinal, a procura e o nascimento, está o pastor no meio, né? Os sinais, todos nós temos os sinais, né? E a gente tem essa força da procura. E eu me pergunto aqui, o que que esses pastores, eles renunciaram, né? Para abdicar das ovelhas, que seria um símbolo também, né? O que que seriam as ovelhas, né? E faz recordar da parábola do mal rico lá, né?
Ele seguia vários mandamentos, mas quando Cristo ofereceu que ele abdicasse da riqueza, desse para os pobres, aquilo foi demais para ele, né? E esses pastores, com certeza, eles abriram mão de algumas coisas, né? Então, eu acho que é um símbolo, pelo menos para mim, né? O que que eu preciso Uhum. abrir mão para, nesse processo de procura, eu encontrar esse renascimento na minha vida, sabe? Eu estava me questionando sobre isso, né? O que que eu realmente agora, nesse momento, eu tenho que, né, abrir mão, né? Para que isso possa nascer, eu possa ter esse encontro com Cristo, porque com certeza esses pastores tiveram renascimento, né? Houve um grande deslocamento de consciência na vida deles, né? E eu acredito que essa reflexão eu trago para mim, né? O que que eu preciso nesse meu caminho de peregrino, nesse exato momento agora, né? Cada época exige algo de mim, algo da gente, né? E eu faço essa reflexão assim, sabe? O que que eu preciso abrir mão para renascer? Obrigado, Felipe. Obrigado, Sérgio. Estava aqui a recordar-nos, o Cândido falou aqui dos centros. Eh, As pessoas quando procuram o templo, independentemente do local, não é? O templo pode ser em qualquer local, mas o templo espírita, neste caso, ele tem que trazer os sinais do Cristo para que as pessoas, vendo os sinais do Cristo, se possam encontrar com Ele. Então, os templos espíritas são um meio para que as pessoas encontrem o Cristo, não é? Ou seja, para que encontrem no ambiente da fraternidade entre as pessoas, entre a comunidade, digamos assim, encontrem a presença do Cristo, que é tão só o mais importante. Porque o mais importante dentro do contexto do centro espírita é o clima de fraternidade que lá se vive. Porque esse clima de fraternidade universal, ou seja, sem sectarismos ideológicos, ah, de qualquer ordem, isso é o que nos une a todos enquanto irmãos. Mas, avançando, alguém quer falar um pouco mais sobre este recém-nascido, este recém-nascimento? Pronto, temos então o enfaixado e o deitado. Depois temos a manjedoura. Sobre este enfaixado, encontrei aqui uma coisa engraçada, que me despertou a atenção, que foi o verbo enfaixar, tinha também como função, ao enfaixar, enrolar um dedo para estancar o sangue. E vem-me logo assim uma comparação, não é? Como que Jesus enfaixado para estancar o sangue das chagas morais da humanidade, estão a ver? Ou seja, os nossos corações sangram, não é? A nossa vida sangra, porquê? Porque pelas mazelas morais. E Cristo, sendo enfaixado e deitado na manjedoura, ele é servido como um alimento, não é? Portanto, isso já vamos falar sobre isso, mas no sentido de curar as nossas feridas morais, ou seja, estancar o sangue que jorra das nossas almas. Estão a ver a ideia? Portanto, foi um pensamento que me veio e que realmente achei muito interessante. E depois o deitado, né? Deitado porquê? Deitado no processo da reencarnação, ou seja, ele nasce, vem para o mundo e nós temos duas dinâmicas, que é o símbolo da cruz, que é a verticalização, ou seja, as coisas que dizem respeito à nossa relação com Deus, consubstanciados nos dois mandamentos maiores,
amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e depois o outro vértice, ou seja, a horizontalidade da vida que diz respeito às coisas terrenas, ou seja, a outra tábua da cruz, que é a nossa relação com o nosso próximo. Então, este facto de Jesus vir deitado, Jesus veio do quê? Da presença de Deus. Os espíritos crísticos estão em perfeita comunhão com Deus, ou seja, Jesus estava hirto, ou seja, estava ligado a Deus, mas faz-se recém-nascido para que deitado, ou seja, entra no mundo terreno, ou seja, entra na horizontalidade da vida. E Jesus, ao entrar nesta horizontalidade na vida, traz-nos estas virtudes de alguém que vê a Deus, que está na presença de Deus, que é executor da vontade de Deus, ou seja, é a representação de Deus no planeta Terra. Ou seja, é a representação de Deus no mundo. Porque ao olharmos para Jesus, vimos a melhor representação de Deus. E depois, por fim, a manjedoura, que é um alto simbolismo, né? Que nós já vimos também em estudos anteriores. A manjedoura é um local onde os animais comem, não é? Um coxo onde os animais se iam alimentar. Então há aqui uma metáfora gigante do ponto de vista espiritual, os espíritos ainda animalizados. Animalizados porquê? Porque as paixões é aquilo que nos domina, o orgulho é o que nos domina, o egoísmo é o que nos domina, e o Cristo, menino, é servido no coxo para servir de alimento à humanidade animalizada. Ou seja, Jesus, a vida do Cristo, torna-se o pão para alimentar as nossas almas. Jesus é servido como refeição, nutrição espiritual para as nossas almas. E por isso é que ele é colocado na manjedoura, que tem esse símbolo de alimento, mas que uma vez mais vem consolidar a ideia da estrebaria e da humildade, dos poucos recursos, de que não é onde nós nascemos que vai definir o percurso da nossa vida. Que sendo bons, trazendo no coração estes sentimentos, nós podemos atingir o que quer que seja nas nossas vidas. Do ponto de vista da dimensão espiritual. Então, se o Cristo é alimento para nós, se Jesus é o Mestre e é de alimento para nós, enquanto discípulos, temos que ser alimento para os outros. Para quem? Para os pequeninos. Para os recém-nascidos. Para os fragilizados. Porque quando damos alimento a alguém, a quem é que estamos a dar alimento? Ao Cristo. Estamos intrinsecamente ligados. Por isso é que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Fora da ajuda aos pequeninos não há salvação. Fora da ajuda aos fragilizados não há salvação. O problema, sabem qual é?
É que a gente anda tão preocupados com os nossos postos, com as nossas coisas, que não queremos ou não estamos com os olhos virados para as pequeninas. Sabem porquê? Porque nós estamos quase todos bem. E os nossos olhos só ficam sensíveis para essa realidade quando somos nós os fragilizados. E esta é uma grande educação para todos nós. E este é o verdadeiro encontro com o Cristo. É eu esquecer-me de mim para ir à procura do sofrimento dos outros. E esse é o caminho do Calvário. Sabem porquê? Porque para se fazer isso, quem consegue fazer isso, consegue engolir o orgulho. E engolir o nosso orgulho custa muito. Renunciar às nossas vontades custa muito. Renunciar às nossas vontades para atender às vontades do Cristo custa muito. Sabem porquê? Porque isso pede-nos a vida. Pede-nos a vida. Pede-nos para deixarmos de fazer um monte de coisas para irmos atender aos pequeninos. E essa é a verdadeira jornada espiritual. A minha vida, a vossa vida, a vida de todos nós, tornar-se alimento. Que bonito que isto é, não é? Que bonito que isto é. A minha vida tornou-se alimento para os pequeninos. Vocês estão a ver bem o que isto significa? Como é que nós chegaremos ao mundo espiritual se vivermos esta experiência quando estivermos aqui? Que orgulho teremos de nós próprios, sem falsas modéstias, se pudermos fazer parte dessa construção, de fazermos esse esforço, de participarmos nesse projeto que é para todos nós. Então vejam como a nossa vida fica com outro significado. Vejam como é que os nossos corações ficam com outra grandeza. Eu andei aqui, mas olha, não ajudei muitas pessoas. Mas aqueles que eu pude, com os recursos que tinha e com aquilo que sabia, eu pude fazer um pouco melhor. E não estou a falar de trabalhos em centros espíritas. Eu estou a falar de vida. Estou a falar do nosso trato com a família, estou a falar do nosso trato com as nossas amizades, estou a falar do nosso trabalho, porque o que Jesus nos pede é uma postura na vida, não é sermos fanáticos religiosos. Isto é muito mais do que simplesmente relacionado com a doutrina espírita. A doutrina espírita é um caminho que nos ajuda a levar esta compreensão. Mas há outros. Há pessoas boas em todo o lado. Não somos especiais. Diz lá, Márcia. Felipe, eu vou voltar um pouquinho. Eu perdi um pouco do que você falava, acho que caiu aqui.
mas eu vi uma mensagem que me mexeu muito comigo, hoje, quando eu estava vendo aqui. Emmanuel diz que nós temos 3 imperativos. Ele bota a mensagem. Quem quiser, eu sei que quase todos aqui têm Pão Nosso. Está no Pão Nosso 109. A mensagem chama 3 imperativos. Quem quiser acompanhar, então ele tá, o comentário dele é sobre esse versículo. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Isso que a gente comentou lá um pouquinho atrás. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Foi Jesus, isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Então, Emmanuel diz: pedi, buscai e batei são 3 imperativos da recomendação de Jesus que tem um sentido especial. Pedir, buscar e bater. E ele faz a relação e como um segue o outro. É uma sequência. Então, ele diz que nós, primeiro pedir. Né? Então, ele diz que o homem, que é imprescindível para nós, que nós aprendamos a pedir caminhos de libertação das nossas cadeias de convenções, do que nós temos dentro de nós. E para a gente pedir, a gente precisa reconhecer isso. Então, para desejar com força a saída, né, desse escuro, desses sentimentos, desses entendimentos que a gente tem que nos retém ainda. Né? Ele diz que nós precisamos pedir com vontade e força para que a gente recobre, porque se a gente não perde não se liberta disso, nós não teremos a visão dos interesses eternos. Então, se quando a gente sabe pedir isso, tem vontade, né, e determinação para isso, nós passamos para o segundo passo, que é buscar. Então, nós já sabemos que temos isso, pedimos, queremos nos libertar disso para ter uma visão mais ampla desses interesses eternos que nos movem, que nos podem guiar. Aí ele diz que nós começamos a buscar. Quando a gente chega aí, é necessário buscar. E aí ele diz que essa procura é um esforço seletivo que nós vamos fazer, esse buscar. Aí ele diz, é imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Então, quando nós entendemos que algo dentro de nós, ou algumas coisas que estão em nós, não são esse bem legítimo. Então, nós pedimos para nos libertarmos disso. E, em seguida, passamos a buscar esse bem legítimo. E aí, ele diz que quando nós aprendemos a buscar o bem legítimo, nós vamos bater a porta da edificação. Aí tem um trabalho para edificar em nós, né, todo esse bem legítimo. Nós vamos trabalhar nisso, construir. Não bastará, aí ele diz assim, portanto, rogar sem rumo. Então, nós temos que pedir lugar com rumo. Eu quero me libertar disso que me aflige, que não me deixa ver esse caminho eterno e esse bem legítimo. Aí eles procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Nós temos. E depois que ele diz, olha, aí ele diz, peçamos ao Senhor, lá no parágrafo 10, nossa libertação da animalidade primitivista.
Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dessa espiritualidade sublime, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da vontade divina. Aí ele diz: pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Então, é que ele vai. Então, eu vou bater, por quê? Porque quando eu tiver pedido isso e tiver construído, né, e buscado esse caminho, eu vou bater na porta e vou conseguir entrar para estar, né, junto, né, e estar nesse ambiente de aprendiz do Evangelho. Era isso que eu queria trazer, porque a gente sempre, eu até então via isso, eu não sei nem de que modo, essa mensagem. Eu disse, eu estou aflita com isso, eu vou conversar, eu vou pedir, mas é um sentido maior, um sentido, como ele diz aqui, um sentido especial que esses três imperativos têm, de pedir, buscar e bater. Era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada. Obrigado, Márcia. Muito bem. Então, nós vamos encontrar no livro A Caminho da Luz, estava a ver aqui, a explicação do significado de manjedoura. Onde é que ele diz aqui? Ele diz assim: Emmanuel, que significado tem a manjedoura e a singeleza do nascimento do menino Jesus? Ele diz assim: a manjedoura assinalou o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como que a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. A humildade representa a chave de todas as virtudes. E é curioso nós cruzarmos esta informação com o Sermão do Monte. Porque quando Jesus diz e começa as bem-aventuranças, ele fala na primeira, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, uma vez mais, quem são os pobres em espírito? São os pequeninos. São os recém-nascidos. São os humildes. Então vejam a necessidade da humildade para nós irmos ao encontro com Jesus. Estão a ver a ideia? O grande convite que me parece que o versículo nos está a querer dizer é que para encontrarmos Jesus, vamos ter que encontrar em nós a nossa própria humildade. Porque sem humildade no coração, sem a nossa própria manjedoura, não permitimos que Ele nasça em nós. Então nós temos que nos tornar manjedoras vivas. Estão a ver a ideia? Temos que criar aqui um cantinho, temos que criar um pequeno coxo dentro de nós para que este menino Jesus possa ser acolhido e enfaixado nos nossos corações. E que bonito que isto é. Temos que arranjar aqui um cantinho dentro de nós para que Ele venha, para que Ele nos alimente a nossa criança interior. E é muito triste quando a gente deixa de viver essas crianças que nós somos ainda. Ou seja, quando eu falo em criança, o que eu quero dizer é vivermos consoante a nossa essência, sabem? Uns mais extrovertidos, outros mais mais introvertidos, outros mais... mas cada um com a sua essência. Ou seja, trazermos para o mundo quem nós somos, porque nós somos únicos. Cada um
tem a sua própria manjedoura. Cada um fará o acolhimento de forma diferente, mas todos com o mesmo significado. Uns com um bocadinho mais de palha, outros já com uma manjedoura com ar-condicionado, outros com, com uma luzinha, não é? Para dar mais conforto. Cada um construirá, mas um verdadeiramente importante é que haja esse espaço para que Jesus faça parte das nossas vidas. E isso é o mais importante. Permitirmos que Jesus faça parte das nossas vidas. E deixarmos as questões religiosas, deixarmos as questões dogmáticas, deixarmos as questões filosóficas e irmos ao encontro dele simplesmente pelo sentimento. Irmos à procura dele para que ele cuide de nós. Porque ele cuida de nós. É ele que nos capacita, é ele que nos faz renovar. E agora vamos pensar, se nós procurarmos o Cristo com este nível de sentimentos, nós não vamos sentir. Alguém tem dúvidas? Que a gente não sinta? Que a gente não sinta aqueles que também são humildes no mundo espiritual? Vulgos anjos do Senhor? Os benfeitores? Diz lá, Anabela. Desculpa, estava aqui entusiasmado. Olha, eu fiquei muito, nem sei dizer, eu não sabia, não tinha noção que a manjedoura, queria dizer que Jesus foi deitado na manjedoura para ser o alimento de nós, o nosso alimento. Isso é incrível, Pois porque eu é. não tinha, nunca pensei nisso, não é? E é interessante e realmente é isso mesmo. Como Deus fez as coisas todas bem feitas, apresentou o seu filho num meio tão humilde, né? Podia ser, podia ter nascido num lugar de luxo, de conforto, e foi portanto, foi num local onde eram criados animais e ele foi, e deitaram na manjedoura. Ou seja, o Jesus é o nosso alimento, é o alimento que nós precisamos e que todos temos que buscar esse alimento. É muito interessante. Fantástico. Estava aqui, estava sempre a pensar, olha que engraçado, nunca tinha pensado nisso. Deus foi deitado numa manjedoura para ser Ele o nosso alimento. Então, nós, o que é que nós procuramos aqui? Procuramos ter fé, né? Temos que ter muita fé, e sermos pessoas muito humildes, como Deus apresentou o seu filho, não é? Num meio tão humilde. Então, é para também nós percebermos que também nós temos que ser pessoas muito humildes. E é tal coisa. E também estava aqui a pensar, como tu disseste, que há pessoas fanáticas religiosamente, né? Isso, não interessa a pessoa estar ser crente, não sei, aquela coisa fanática, né, por Deus, não sei, se na verdade, na prática, não pratica o bem, não Não, é? não Não traz mais ajuda sinais do quem Cristo. mais precisa, não é? Epá, eu fiquei mesmo, disse assim, realmente pronto, nunca tinha percebido e gostei muito de saber isso, realmente gostei muito, Filipe, obrigada. Oh, Anabela, eu também fiquei encantado Encheu-me o coração. quando ouvi isto pela primeira vez. Vou dizer, Pois uau, é, é isto mesmo. pois é, Para, por detrás de todos os textos estão pois. estes símbolos. Nós é que não entendemos ainda, não é? Pois, mas o que nós estamos cada vez a adquirir mais é a sensibilidade
para conseguir extrair este conteúdo. Por isso Jesus vai dizer: graças te dou, Pai, que revelaste, que não revelaste estas coisas aos doutos e as revelaste a quem? Aos pequeninos. Porque quem chega intelectualizado, olha para isto, eu sei que é de uma manjedoura, não sei o que, não sei o que mais. Ah, mas isto é algum interesse. Isto não faz sentido. Porque se nós formos à procura de todos os detalhes do texto e quisermos encontrar, não é? Um raciocínio lógico, não vamos conseguir. Por isso é que a letra mata. Por isso é que se matou muitas pessoas em função das escrituras, pela má interpretação. Por isso é que é dito no Evangelho segundo o Espiritismo que a doutrina espírita vem retirar o véu e trazer entendimento. Então nós estamos a adquirir aqui competências para irmos buscar os símbolos e, mais do que buscar os símbolos, relacioná-lo com a nossa vida. Porque a reflexão que tem que ser feita por nós aqui, que já percebemos, é: estou a ser humilde o suficiente para sentir a presença do Cristo comigo? Que é disto que se trata. Porquê é que eu não sinto o Cristo? Porque talvez me falte humildade. Está-nos a ser, reparem, amigos, está-nos a ser revelado a chave. É? O próprio Emmanuel disse: a humildade é, como é que ele diz aqui? É a chave de todas as virtudes. Então vamos ter que trabalhar isso. E trabalhando isso, temos esse encontro celeste. Eu, Cândido, faz favor. Que horas são? Estou tão entusiasmado e já Filipe, há estudos que nunca deviam acabar, pá. Bolas. exatamente. É, pá, Indo ao, indo ao encontro do que a Anabela disse, e o Filipe também, pegando nestas três palavras, encontrareis recém-nascido e manjedoura, eu digo assim: nós vindo à manjedoura, doutrina, encontraremos nestas leituras o alimento, o recém-nascido. Isto é lindo. É aquilo que o Filipe disse e a Anabela também. Portanto, é só nós extrapolarmos, vermos estas palavras e transpor para aquilo que nós sentimos. Ok, o que é a doutrina? É a manjedoura. O que é o alimento? São estas leituras, são estes. Então, nós encontraremos aquilo que está aqui escrito há 2000 anos, em pleno século XXI. E isto é lindo, é sem pouco o tempo que há para ouvirmos e para comentarmos também, porque gratidão, gratidão, gratidão. Isto é maravilhoso. Obrigado. muito bem. Obrigado, Cândido. Então, para terminar, em jeito de prece, não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Vamos ver e ler aqui uma prece, que é a prece da manjedoura, que acaba por nos dar aqui um, mais um incentivo para nós. Estão a ver o texto? Estão? Diz então assim: Sim, Senhor. Não, então quem é que quer ler? Vá, outra pessoa que queira ler. eu posso ler. Então vá, Cândido, diga lá então. Senhora, diante da manjedoura em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegues ao labirinto das nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria fatuidade. Sol da vida, não nos confies às trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo.
reaviva-nos a fé, induze-nos à confiança e à boa vontade. Tu que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem, para sermos mais úteis. Tu que deixaste a companhia dos anjos sábios e generosos, por amor aos homens ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermos da vaidade, ampara-nos contra as serpes do orgulho, conduz-nos ao caminho do trabalho e da humildade. E, reconhecidos à frente do teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Assim seja. E que assim seja. Obrigado, Filipe. Então, este texto resumiu, não é? Aqui um pouco aquilo que foi o norte do nosso estudo. Possamos ser cada vez mais humildes, mais simples, porque quem o conseguir fazer está sempre ao encontro de Jesus. Queridos amigos, obrigado por este estudo, foi maravilhoso. Muito obrigado.